Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo de boa? Bem, como vocês já sabem, a gente chegou ao final de todas as nossas atividades, né? Tem algumas pendentes ainda que eu estou corrigindo, mas hoje principalmente aí vai ser para revisar a R2, certo? A R2 aí, já essa semana que vem eu estou gravando algumas aulas para que vocês lembrem do assunto e ajudem também você fazer uma boa prova na R2, tá bem? Como todos já sabem, a R2 vai ser de forma online, tá? E eu coloquei lá no Siga, já falei com vocês pessoalmente, lá presencialmente na aula, e eu coloquei lá no Siga isso aí, ó, gente, tá? Que vai ser aqui, ó, dia 7, certo? Online, beleza? E eu vou abrir ela em torno de meio-dia, essa atividade, talvez um pouco mais cedo, e fechar às meia-noite do próximo dia, que é dia 8/12, beleza? Ah, os assuntos. Funções inorgânicas que a gente vai revisar agora nesse primeiro momento. Depois, balanceamento, massa atômica e massa molecular. Tá certo? Então, o assunto vai ser bem fácil. Está bem recente, balanceamento e massa atômica. Então, acredito que vocês vão recuperar bem facilzinho e não precisar fazer a final. Só que vai precisar fazer a final é aqueles que não entregaram a mesma atividade quase nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser um pouquinho diferente a aula, vai ser realmente uma revisão, né? E funções inorgânicas, vocês sabem muito bem que função inorgânica é o conjunto de substâncias com propriedades semelhantes. Por exemplo, o ácido. Todo ácido tem umas certas propriedades, certo? Determina como propriedades funcionais. Base tem umas certas propriedades. As bases, ao contrário do ácido, a base reage com ácido para neutralizar, tá entendendo? Ácido não reage com ácido, é ácido e base vai se neutralizar como sal e água. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho os conceitos deles, tá? E trabalhar também algumas questões das atividades. Vamos lá. Primeiramente aqui o ácido. Gente, ácido a gente vai trabalhar ácido de Arrhenius, tá certo? Principalmente. O ácido, quando você vê a fórmula molecular dele, ele já vai ter aqui, ó, na frente esse H, certo? Se for de Arrhenius, sim. Professor, mas se for de Lewis, de Bros de Lowry, a gente já viu esse assunto. Mas eu não vou cobrar isso de vocês, só vou cobrar a definição, certo? Se cair por acaso. Então, se liga que o ácido, ele em solução aquosa, por exemplo, esse primeiro aí, HCl, ele em solução aquosa, certo? Ele vai liberar como um ânion H+, e Cl-. O que caracteriza ele como um ácido? Esse H+ aqui, ó, o ácido de Arrhenius, tá certo? Então, isso é facilzinho. Quando é o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? Ele vai liberar 2H+, e SO4, que é o íon sulfato, tá certo? Ó, H+. Então, o ácido de Arrhenius é toda substância que em solução aquosa libera H+ como único cátion, beleza? Se liga aí. E a nomenclatura desse camarada, né? Calma aí. Vamos fazer um joguinho aqui para ficar mais dinâmica a aula. Vamos, joguinho que eu falo entre ácido e base, porque definiu o que é um ácido, agora vamos definir o que é uma base. Base, gente, tá aqui, ó, base de Arrhenius, ela vai ser caracterizada pela presença desse OH aí, esse OH, certo? Que a base de Arrhenius diz o seguinte, que é toda substância que, quando dissolvida em água, vai liberar OH-, como ânion, certo? Ou seja, íon negativo. Ah, pessoal, como assim? Vamos lá. Se eu colocar o N, a OH, que é o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, em água, ele vai liberar o Na+, como cátion, e o OH- como único ânion. Então, ele é uma base porque esse OH- aqui caracteriza uma base de Arrhenius, beleza? E aí, vai ser assim para todos os outros. Mas aí, a nomenclatura ácido de base, vamos lá. Gente, o ácido se classifica das duas maneiras. Tem duas maneiras de dar nome, que são aos ácidos que são hidrácidos e os oxiácidos. O que são hidrácidos? Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio, como aqui, deixa eu trocar aqui rapidinho, seta. Ó, como aqui no HCl. O HCl não tem oxigênio, então ele é um hidrácido, beleza? Quando é hidrácido, ele vai ter sua nomenclatura no final hídrico, certo? Vai ter o nome primeiro ácido, depois o nome do elemento que é cloro, e no final hídrico, então ácido clorídrico.
Eu vou colocar aqui daqui a pouco o nome de cada um, vou afastar essa equação aqui e fazer, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, tem o oxigênio, que é o ácido. Nesse ácido sulfúrico tem o oxigênio, então ele é um oxiácido. Então, o final dele pode ser ico ou uso, dependendo do ácido aí do NOx, tá certo? Daqui a pouco eu explico rapidamente, tudo rápido, gente. Se você quiser uma aula mais detalhada, tá lá no Cigar, a aula de funções inorgânicas. Tá? Ou então vai no YouTube, pega lá uma. A aula do professor Paulo é muito chata. Vai lá, pega uma aula de outro professor. O importante é que você estuda. Não tem um ciúme, não, viu? O importante é que você estude. Então, nesse caso aqui, vai ficar, como ele é um hidrácido, né, o ácido clorídrico, vai ficar ácido. Tem que botar o nome primeiro. Cloro, que é o outro elemento ali, clori. E no final, hídrico. Hídrico. Ácido clorídrico. Ah, professor, mas quer dizer aí é o cloro. Mas se fosse o, o bromo, ácido bromídrico. Ah, iodo, ácido iodrídrico. Entendeu? E assim, mas ácido. E se for H2S? Ácido sulfídrico. Certo? Já nos oxiácidos, certo? Os oxiácidos, deixa eu fazer aqui a dissociação em água dele, né? A ionização, na verdade. Então, o que é que acontece? Ele é um ácido, eu já sei, já fiz isso, mas esse camarada aqui, ó, ele é um oxiácido, então ele vai receber ícaro no final. Ah, por que ícaro? O senhor não falou ícaro ioso? É, porque o enxofre, esse camarada, o S que está aí no meio, o enxofre, ele pode adquirir dois NOx. O NOx que for maior vai receber o nome ícaro no final, o nome que for menor vai receber o nome oso, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui do ácido sulfúrico, certo? Já estou falando o nome, vai ficar ácido. Como é enxofre, fica sulfur. Recuou o ícone no final, tá certo? Daqui a pouco a gente vê o NOx de cada um aí, beleza? Vamos embora. Para esse outro aqui, que é o oso, é H2SO3, vai ficar ácido sulfuroso. Sulfuroso é o oso. Eita, ico e uso, né? O ico é H2SO4, o ácido sulfúrico cai demais, certo? E o oso é ácido sulfuroso, o oso no final. Por quê? Porque o NOx do enxofre aqui, ó, se você for ver, o NOx do enxofre, ele vai estar, nesse caso aqui, vai estar mais 6, tá? E no de baixo é a carga, o NOx é a carga, você revise aí, veja o que é, tá? Nesse caso aqui, vai estar mais 4, certo? Ou seja, o NOx de baixo está menor, então ele recebe uso, o NOx de cima está maior, recebe ICO no final, beleza? Dá uma revisada aí se tu não entendeu, dá uma revisada aí nas nossas aulas aí, ficou bem detalhada, certo? Vamos lá. A gente falou da nomenclatura já dos ácidos, que é ácido papá, já falou que é base, beleza? Que é o H-, é o contrário do ácido. Eles dois reagem e tal, beleza. Mas, e a nomenclatura da base? Muito fácil, gente, muito fácil. Da base a gente bota assim, ó, o nome hidróxido na frente. Hidróxido. Hidróxido. Por que hidróxido, professor? Porque essa camarada aqui, esse OH-, chama-se de hidroxila, tá? Lembra disso aí. A hidroxila é OH-. Então, é hidróxido. Só isso? Não. Hidróxido do elemento que está ligado aqui. Nesse caso da gente, tem o hidróxido, que é o OH-, tá? A hidroxila de quê? Ele está ligado ao sódio, certo? Então, de sódio. Hidróxido de sódio. Esse outro exemplo aqui, vou trazer aqui para baixo, certo? Beleza? Então, isso aqui é o cálcio. Então, tem hidróxido, é um hidróxido, beleza. Então, hidróxido de cálcio,
Simples demais. Nomenclatura de hidróxido é simples, tá certo? Isso eu cobrei de vocês, nomenclatura, tudinho, e muita gente errou. Mas é simples. O mais difícil que tem em nomenclatura é ácidos, depois vem os sais. Bases e óxidos é de boa, gente, de boa, tá certo? Não tem como errar, não. Tá? Mas beleza, como a gente já viu aqui a questão de ácido e base, e eu já falei, adiantei para vocês que os dois se neutralizam, ou seja, eles reagem para se neutralizar. Por que neutralizar? Gente, escala de pH. Escala de pH ele vai de 0 a 14, tá certo? No meio é neutro. pH neutro, ó, vou escrever aqui. pH, tá? De 0, aí o meio é 7 e vai até 14. Beleza? Aqui, ó, ele nem é básico nem ácido, a solução é neutra. Às vezes a gente vai no supermercado e vê detergente neutro, porque o pH é neutro. Tem umas fábricas que dizem que é neutro porque o aroma, né, a fragrância não existe, então não tem fragrância, então seria neutro. Mas não, o certo é pH 7. Então, abaixo de 7 é ácido, tá? E acima de 7 é básico. Por que eu botei o H-? Porque o H- acima é básico. Porque eu botei à esquerda H+, porque é ácido, beleza? H+. Entendeu? Então se liga aí. Vou apagar isso aqui para obter mais espaço, certo? E aí o que é que acontece? Um ácido reage com a base. Oh, falei que se neutraliza, é. Então vamos embora. Vamos pegar aqui o HCl, que foi o primeiro ácido que a gente pegou, e o NaOH, que é uma base. E ele vai sempre, gente, os dois, quando reagir um ácido com a base, vai formar sal, que é um sal, ó. Esse ânion aqui vai se juntar com esse cátion aqui, ó. Vai formar o NaCl, tá? E o que sobrou, professor? Sobrou um hidrogênio de um lado e o OH do outro. Então, ó, gente, quando eles se juntarem, vai formar H2O. Falei, vai formar sal e água, tá? Simplesmente. E vai se neutralizar, mas se for outros ácidos. Aí você vai ter que ver as quantidades que tem de OH-, H+, e vai fazer a reação de neutralização. Beleza? Isso eu pedi muito isso aí a vocês, para vocês fazerem. Tá? Eita, ficou feio aqui o negócio. Espera aí, vamos lá. Sal. Sal, gente. Se no ácido libera H+, como um único cátion, e na base libera OH- como única base, já no sal é o seguinte, ele vai ser definido como a substância que em solução aquosa, ele vai liberar um cátion, pelo menos um cátion diferente de H+, ou uma base diferente, e pelo menos uma base diferente de OH-, tá certo? Ou seja, porque se fosse liberar só H- é uma base, se liberar só H+, é um ácido. Então, se ele liberar pelo menos um cátion diferente, ou uma base, um ânion diferente de OH-, é um sal. Não se caracteriza como nem ácido como base, beleza? Então, aqui tem o exemplo do NaCl, que é o sal de cozinha, né, o fluoreto de cálcio, o sulfato de alumínio. Aí você diz, professor, sulfato, fluoreto, como é que se dá esse nome? A gente vai ver daqui a pouco. Até porque eu dei uma tabela a vocês, que eu vou mostrar aqui, trabalhar com vocês essa tabela, que para vocês decorando esses principais ânions. Se você achou que era balela, vai se lascar futuramente. Já está se lascando e já vai se lascar mais, certo? Estou sendo sincero. Porque você tem que saber esse nome. Não tem para onde, não tem para onde. E aluno meu, eu quero fazer a Olimpíada com vocês. Não tem desculpa. Não vai ter mais desculpa. Entendeu? De não saber esses anos. Mas vamos lá. A gente tem que ser rápido aqui, né? Então, gente, o sal obtido, vocês já deram para ver aqui que o sal foi obtido aqui, ó, embaixo, esse NaCl, pela neutralização de um sal, de um ácido com a base, tá certo? Produz sal. Mas como é que se dá um nome, professor? Poxa, vamos lá. Acontece das duas maneiras, tá, gente? Quando a nomenclatura do ácido, do sal, vai depender do ácido. Por exemplo, quando o ácido for um hidrácido e terminar com hídrico, a gente vai colocar no final do nome do sal eto. Por exemplo, esse aqui, ó. O NaCl chamado de cloreto é o eto aí, cloreto, tá? De sódio. De sódio é o eto. Por que eto? Veio de um ácido
aqui embaixo já aqui, ó, tô falando já aqui embaixo, ó, nessa reação de neutralização. Ele foi formado, ó, o sal NaCl foi formado do ácido clorídrico, termino hídrico, então vai ser chamado de cloreto, certo? Ah, mas se fosse o ácido sulfúrico, opa, sulfúrico não termina em hídrico não, termina em ico, né? Ico. Quando o ácido terminar com ico, como ácido fosfórico, como ácido sulfúrico, como ácido nítrico, a terminação dele vai ser ato. Aí, ó, nesse caso aqui, certo? Vai ser sulfato de alumínio, tá? Não vou escrever tudo não. Ou seja, porque ele foi proveniente do ácido sulfúrico ou do ácido fosfato com ácido que terminado em ico. Sim, mas tem ácido que termina em uso, não é isso? A gente acabou de ver. Então, quando for uso, certo? O sal vai terminar em ito. Por exemplo, o ácido sulfuroso. Então, vai dar origem ao sulfito, né? O sulfito de sódio, sulfito de alumínio, assim. Certo? Na base, a gente coloca hidróxido de quê? Do elemento do cátion que está junto do ânion. Então, quando se tratar também de sal, a gente vai colocar terminação no ácido cloreto de quê? Está ligado a não sódio, então cloreto de sódio. Sulfato de quê? Alumínio, né? Tá ligado a alumínio, então sulfato de alumínio. Ah, mas sulfito de quê? De potássio, se tiver potássio, né? Sulfito de potássio. E assim, seu sulfito de potássio, já que eu falei, né? Aqui, KNO2, certo? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Vou apagar essa partezinha aqui para a gente ir para os óxidos. Os óxidos são fáceis demais, gente. São fáceis demais. Esse CaO é a calvigem. Tá certo? A calvigem é usado como calagem para corrigir pH de solo. Tá? Isso aqui, esse alumínio que é opaco, geralmente esse alumínio que é fosco, ele geralmente é óxido de alumínio. Certo? E óxido de alumínio, gente, é formado por dois elementos só. Dois elementos. Onde um deles é o oxigênio. Tá? É o oxigênio. Beleza? E o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Né? Esse oxigênio vai ter que ser o mais eletronegativo. Vou nem escrever aqui. Estou falando. Então, como assim eletronegativo? O que é eletronegatividade? Pelo amor de Deus, eu sei que você perguntou isso, mas não tem condições não. Eletronegatividade, gente, é a força que o elemento tem de atrair para si a nuvem eletrônica. Se eles estão compartilhando elétrons, certo? Esses elétrons vão ficar mais voltados para um lado de um dos elementos. E esse elétron vai ficar voltado para o lado do elemento que tem mais eletronegatividade, certo? Então, o oxigênio ele tem uma eletronegatividade alta, né? Mas ele perde por flúor, por exemplo. Se for o flúor, se ele se ligar com o flúor, por exemplo, isso não é um óxido, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. Para ser um óxido, né, como no caso da água, a nossa água é um óxido, tá? Nossa água é um óxido. Beleza? O oxigênio está puxando para ele os elétrons das ligações. Então, ou seja, dois elementos onde o oxigênio é mais eletronegativo, então é um óxido, tá? Esse outro ali, o Fe2O3, junto com o FeO, eles juntos formam a ferrugem, que é representado desse jeito aqui, ó. Tá? 3O4. É só somar aqui, ó. Eu tenho 3 ferros, ferro 3, e quantos oxigênio? 4, beleza? Então é representada a ferrugem dessa maneira. Por quê? Na ferrugem vai ter esses dois compostos, esses dois óxidos de ferro. Tanto o trióxido de ferro 3, como o óxido de ferro 2. Beleza? Aí, às vezes tem uns ferrugem que é mais avermelhado, outros mais amarelados, ou seja, o mais amarelado é o FeO, os mais escuros, mais avermelhado é o Fe2O3. Então, como tem os dois juntos lá, é representado o ferrugem como Fe3O4. Não esqueça isso, não cai questão de prova demais, tá bom? Se liga aí. Então, gente, nomenclatura dos óxidos, tá?
Nomenclatura dos óxidos. Deixa eu apagar aqui. O óxido, pensa, é o mais fácil que tem, porque a gente coloca o óxido na frente. Por exemplo, esse aqui. A gente vai colocar óxido de quê? De cálcio. Tá? Óxido de cálcio, né? De cálcio ali. De cálcio. Ah, é ferro. Esse aqui, óxido de alumínio. Esse aqui, óxido de ferro. Esse aqui, ó. Tá? Na verdade é CO2, tá? Tá errado ali. CO2. É o dióxido, 2 oxigênio, a gente bota D. Se fosse 3 oxigênio, é trióxido. Mas aqui é o dióxido de carbono. Certo? Ó, dióxido de carbono. Beleza? Gente, eu sei que está um pouco longa a aula, um pouco não, um bocado, mas é assim. Está resumindo tudo aí num slide só, vamos dizer. Se vocês quiserem mais detalhes ainda, complicado, viu? Vai lá, tem que voltar lá e revisar tudo, beleza? Mas dá tempo, tempo tem. Vamos lá, gente. Vamos pegar algumas questões que caíram na minha atividade, beleza? Vocês vão ver que é fácil, muita gente estava com nota baixa, beleza? Então, se liga aí. Nessa primeira questão aqui, tirei um print já e trouxe para cá para a gente rabiscar. No nosso dia a dia, nos deparamos com deparamos muitas vezes com produtos que trazem no seu rótulo a informação que o produto é neutro, se referindo ao pH, certo? Aí, ou seja, você vai marcar o pH, às vezes não precisa nem dizer mais, perguntar qual pH é o pH neutro. Se referindo ao pH, aí ó, se referindo ao pH, porque neutro está se referindo ao pH qual? Falei agora, ó, 7, certo? Se fosse ácido era menor que 7. Se fosse básico, segredinho, era maior que 7, beleza? Então se liga nessa besteirinha. Vamos lá, mais uma. Escreva a fórmula dos seguintes compostos. Ah, professor, mas eu não sei. Eu não queria que você adivinhasse, tá? Tinha na minha aula, mas vocês poderiam pesquisar no Google. Poderia. Aqui é ácido clorídrico. Ah, é isso aqui. Então, eu vou chegar aqui, ácido clorídrico é HCl. Mas que vocês fossem associando o nome à fórmula química, certo? E hidróxido de magnésio, eu sei que tem OH. Magnésio é Mg. E OH. Magnésio tem carga 2, então eu vou precisar de duas cargas negativas, CMG ou H2. Tá? Hidróxido de sódio a gente já viu, NaOH, para você ir associando esse nome ao nome. Ácido sulfúrico a gente já viu aqui também. Tá? Ácido fosfórico. Beleza? E assim vai. Simples, eu só queria isso dessa disciplina. Você ia responder aqui, ó. Acabou dessa questão. Beleza? Agora vê coisa fácil, ainda teve gente que errou. Bases são compostos de solução aquosa são compostos que em solução aquosa liberam um íon no H-. Se fosse ácido era H+, tá? Fácil demais. É um pontinho, mas tem gente que errou, velho, para não zerar, cara. Tanto essa quanto a outra do pH, eu ainda botei 2 pontos. Só aqui, ó, nessas duas questões, se você não sabe, se não queria resolver essa aí que vale ponto, escreva a fórmula, vale 4 pontos. Só que você já tinha 3, tá? Repense de como você está estudando isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questão. Essa questão minha das atividades, hein? Analise as afirmativas a respeito do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e marque se verdadeiro ou falso. Você lembra que eu disse que aqui o ácido ó, tem um H+, tem um H na frente, ele em solução aquosa vai liberar H+. Seu nome oficial é ácido sulfuroso? Não. Aí você botava essa fórmula lá no Google, escrevia na aula, que a gente já viu, então não é ácido sulfúrico, então falso. É um oxiácido? É. Oxiácido tem oxigênio na sua estrutura, e ele tem. Então, é um oxiácido verdadeiro. É um ácido forte? É. O ácido sulfúrico é um ácido forte. A gente viu isso na outra aula, lá na aula que está mais detalhada. É um hidróxido? Não, hidróxido é base, ele é um ácido, então falso. Tá? Em solução aquosa, o pH fica abaixo de 7? Fica. Eu disse que pH abaixo de 7 é de ácidos, né? Quando tem ácido, então ele vai ficar aí como verdadeiro, beleza? Vamos lá. Reações de neutralização. Aqui, ó, a gente falou já hoje. Qual o sal formado através da seguinte reação? Gente, ácido e base gera sal. Ele já diz qual o sal formado, então você tem que se ligar
que esse ânion aqui, ó, vai reagir com esse, vai se juntar com esse ânion, tá certo? Então, Na, só que Na só tem uma carga positiva. E o SO4, que é o sulfato, ele tem 2 negativos. Então, eu vou precisar de dois Na, tá certo? E aí eu boto SO4. Beleza? Eu posso até balancear aqui já. Não exigir balancear, mas eu exigi que vocês fizessem isso aqui, tá? Na verdade, nem precisava fazer tudo. Ele está perguntando qual o sal é esse. Então, seria a letra aí, ó, a primeira opção aí. No caso, seria a letra A, vamos dizer se tivesse letra, né? Vamos embora, que a gente está resolvendo as atividades todas. Não quero que você erre, nem perca, nem fique reprovado na R2. Na R2 a gente se livra, tanto eu quanto vocês. A gente vai para a prainha, só relaxar, beleza? Vamos embora, que já está tudo passado, tudo feitinho na R2, né? Combinado? Apertando a mão. Vamos embora. A reação de neutralização ocorre entre... Eita, gente, eu botei agora em cima. Que a gente reagiu um ácido com a base, então ocorre entre sal e ácido, né? Ácido e base, segunda opção aí. Vou nem perder tempo. Ridículo, ridículo. Eu tenho vergonha dessas questões. Mas eu botei lá e o cara se lascou, vai fazer o quê? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas é boa de fazer, certo? Como é? Utilizando a tabela abaixo, monte 3 sais com diferentes ânions e diferentes cátions e dê seus respectivos nomes. Gente, muita gente colou nisso aqui, pegou de outra. É muito difícil o cara chegar e botar os 3 iguais aqui, os 3 compostos iguais. Por quê? Se você for ver a probabilidade, eu tenho 18 opções, né? Vezes aí, eu acho que eu tenho mais vezes 10, ou seja, você tinha... Deixa eu ver. 12. 18 vezes 14, não sei nem, eu vou nem fazer isso. Opções de maneiras diferentes de organizar. E o cara vai copiar igualzinho um do outro. Cola, né? E perdeu a questão. Fácil, como é que você tem que fazer? Eu vou escolher um ânion e escolher um cátion, por exemplo. Eu quero o F menos. Aí eu vou pegar esse aqui, o cobre, que é um positivo. Aí vai ficar, ó. Eu só preciso de um cobre que é positivo e um negativo. Então vai ficar CuF, certo? Seria o fluoreto de cobre. Mas são 3, já foi o primeiro. Vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, que é 3 negativo. E vou pegar esse aqui. Deixa eu pegar um 3 aqui, ó. Positivo. Pode ser com carga igual ou carga diferente. Eu vou pegar no próximo uma carga diferente. Ó, o alumínio tem 3 positivo, né? Ele vai precisar de um que tenha 3 negativo ou 3 cargas. Ou 3 cargas negativas. Tá certo? E aí vai ficar, ó, AlPO4. Ah, professor, mas tem que ser a mesma carga, como eu já disse. Não. Vamos lá. Vamos pegar aqui o ferro 3. Tá? Ferro 3. Ele vai precisar de 3 cargas negativas. Então, vamos pegar um que tem uma carga negativa, somente uma carga negativa. Vou pegar aqui o nitrato, aqui, ó. Tá? Nitrato. NO 3 menos. Ou seja, se eu preciso de 3 cargas negativas, eu vou precisar de 3 nitratos. Tá? Então, vai ser ferro. Eu vou ter que botar parênteses, porque cada nitrato é somente um, mas eu tenho 3, eu boto parênteses e boto 3 aqui fora. Tá? Então, tanto essa opção aqui de cima, fluoreto de cobre, fosfato, já tem um nome aqui, ó, né? Fosfato de alumínio e nitrato de ferro. Simples demais. Poderia pegar qualquer ânion, qualquer íon, só que tinha que equilibrar as cargas e as quantidades. Só. Vamos terminar logo, tem mais exercício aí. Mas o sal, gente, o sal é definido, eu já defini a vocês toda a substância que em solução aquosa, tá? Cadê meu mouse? Tá aqui. Em solução aquosa, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, né? E um ânion diferente de OH-. Beleza? Teve gente que botou, é toda substância salgada. Eu já na aula já disse que nem a maioria dos sais tem paladar salgado.
né? Mas não necessariamente se caracteriza como sal. Qual o nome deste sal? Gente, tem lá, antes tem uma tabela, né? Que tinha o nome de todos esses ânions aqui, todos esses ânions. E esse aqui tem o nome de sulfato. Sulfato de quê? De sódio. Então, sulfato, a maioria acertou essa, tá? Nesse caso aqui, escreva a fórmula dos seguintes óxidos. A gente sabe que é óxido, né, de nitrogênio. E esse mono aqui está dizendo a quantidade de oxigênio. Então, é monóxido de oxigênio. Só tem um oxigênio de quê? De nitrogênio. Tá? Monóxido de nitrogênio. Trióxido de enxofre. E aí você vai formando aí todos os óxidos de cálcio e dióxido de carbono. Tem até errado aqui, mas vocês entendem, né? Não é carbono, não, é carbono, né? B aqui é um N. Mas enfim, fácil demais, gente. Fácil demais essas questões. Eu sei que o assunto, a aula fica longa, é só uma revisãozinha e tal, mas sabe qual é a opção que vocês têm? Se você já sabe aquilo, vai pulando, vai pulando, vai pulando, ou então, para você não perder nada, põe na velocidade aí, velocidade 1,5, 2. Aí o Paulo vai ficar falando, mas vai ser rápido, você estudou, tranquilo, vai fazendo as anotações e faz um R2, ó. Maravilhosa, acabou-se e fica de férias, cara. Beleza? Então vale a pena se esforçar aí. A gente vai fazer ainda a revisão, tá? Vou parar essa aula aqui e a gente depois vai fazer a revisão de balanceamento, que é bem rapidinho, acredito, e depois de massa atômica e massa molecular. Beleza? Tchau, tchau.